Fico profundamente agradecido pelo convite, William, pelo voto de confiança, em a gente poder estar aqui finalizando o ano, a última terça-feira que teremos do ano de 2023, a próxima já adentraremos um novo ciclo. E o nosso intuito aqui é, sob as bênçãos do coração do Cristo, é podermos nos ajuntarmos em torno dessa mensagem que nos tem oferecido algumas luzes para seguirmos cada qual na sua trajetória, com as suas lutas e testemunhos. William, se você puder colocar na tela o compartilhamento. Isso. Vamos estudar hoje essa lição do Fonte Viva, é o prefácio com Jesus e por Jesus. Para aqueles que não conhecem, Fonte Viva é uma coleção composta por 5 livros, cada qual contendo 180 lições, em que Emmanuel se debruça a respeito de algum versículo do Novo Testamento, seja ele os Evangelhos ou as cartas de Paulo, bem como as demais cartas ditas universais e o Apocalipse, aonde ele procura extrair a beleza, a essência daquilo que está por detrás da letra. Ele procura desvendar o espírito que motivou as palavras. E o Fonte Viva, né, leva esse livro, leva o nome da coleção em si, é a obra talvez que eu mais goste dentre as demais, por algumas coisas, por considerá-la um verdadeiro pilar, né, para as demais em termos de lição e tudo mais. E Emmanuel, ele vai fazer esse prefácio, e Emmanuel sempre assim, muito grandioso nos prefácios, né, com a capacidade imensa de sintetizar propósitos e objetivos. E esse ele vai estabelecer bem essa relação do ser espírita, do ser cristão, como que, traduzindo o que Allan Kardec vai escrever lá no Evangelho, na lição Os Bons Espíritos, onde Kardec vai considerar o espiritismo compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva os resultados, né, da criatura de bem, que tem a ver com esses valores universais de fraternidade, de amor, de caridade. Ou seja, quanto mais a gente se debruçar sobre o espiritismo, mais a gente vai entender, onde ele nos conduz, e o resultado, essa transformação pessoal efetivamente, a fim de que nos apresentemos diante da casa divina, da criação de Deus, de maneira cada vez mais digna, tendo condições de refletir, né, o Criador nos seus atributos, nas suas qualidades. E é muito interessante, vamos buscar aqui alguns detalhes. Olhamos o título Com Jesus e por Jesus. Essas duas preposições, elas nos ajudam numa reflexão interessante. O com vem de companhia, o por vem de finalidade. Então, Emmanuel, no título, ele está reforçando a companhia do Cristo e e Jesus enquanto finalidade. Buscarmos esses dois elementos centrais, é o que ele vai construir ao longo do prefácio aqui. Vai nos ajudar a perceber o Jesus presente e vai nos falar do Jesus enquanto finalidade das nossas trajetórias. Algo que está bem, né, consolidado no campo espírita, a partir, sobretudo, da questão 625, em que Jesus é apresentado como guia e modelo, ou seja, a referência de caminhada na Terra que a gente tem de maneira muito segura, é para a gente não ter erro, GPS, aquilo que pode oferecer as coordenadas para o nosso ingresso nos mundos celestes, não tem um outro roteiro mais perfeito do que aquilo que Jesus propôs aos nossos corações. Para chegar à perfeição moral, para a gente alcançar as moradas celestes, Jesus, né? Vede Jesus. A resposta que os Espíritos nos trazem, como a dizer, é preciso olhar
aquilo que foi vivido não é simplesmente o nome, mas é o que essa memória oferece-nos de reflexão no campo da nossa vida. Porque esse Jesus evoca uma vivência, um tipo de enxergar a vida, um tipo de comportar-se que nos orientam e iluminam os passos em face da nossa trajetória. E vamos observar como que Emmanuel começa, porque parece que não faz muito sentido, né? A gente poderia esperar uma mensagem de um outro jeito, mas Emmanuel quer consolidar justamente essa ligação entre a segunda revelação e a terceira revelação, que podem parecer para muita gente coisas muito distintas, mas o grande objetivo é dar prosseguimento a esse trabalho de Deus em revelar à criatura humana esse cuidado, essa proteção, para que a gente possa avançar. Diz então Allan Kardec. Emmanuel, perdão. Na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec essa afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Observemos o ponto que Emmanuel vai recolher. Introdução de O Livro dos Espíritos. Ele vai falar da mediunidade enquanto um fato atestado. É indiscutível, não tem dúvida de que a mediunidade faz parte da ordem natural das coisas. Ela independe de ser espírita, de ser católico, de ser protestante, de ser ateu. Ela independe da gente querer ou não querer. É algo que faz parte dos mecanismos da vida. Isso quer dizer, de certa maneira, todos nós estamos ligados. Seja no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, pré-existente, seja a gente que está corporificado na Terra transitoriamente. Não existe nenhuma fronteira. Estamos plenamente conectados. Podemos falar, né, de dois planos de uma mesma realidade. A realidade que interconecta, interpenetra os dois mundos. Mas, né, pensemos, o porquê Emmanuel teria começado com esse trecho de O Livro dos Espíritos? Lembremos que o primeiro momento Emmanuel vai falar de com Jesus, da companhia do Cristo. Se a gente, de certa maneira, observar de uma forma mais superficial, talvez muitos de nós poderíamos, de certa maneira, é, é, circunstanciar Jesus no tempo e falar ele esteve presente ali, como se ele tivesse ausente de todo o resto, ele tivesse circunscrito a época que ele nasceu. Mas ao levantar o ponto da mediunidade, Emmanuel aqui está construindo para a gente a ideia do Cristo presente, enquanto espírito que é na condução dos destinos humanos. Um espírito que antes de encarnar, mesmo sem o conhecermos, ele já se fazia conosco. Na expressão feliz de João Batista, antes de eu ser, ele já era. Ou seja, dando ideia dessa grandeza de Jesus. Ele já presidiu os nossos destinos, conduzia as nossas vidas, no plano espiritual já orientava as almas e corações, desde sempre. Ou seja, essa presença mediúnica, esse contato entre almas nunca, né, esteve distante, se fez presente pelas vias dos mecanismos divinos. A mediunidade aproximou Jesus e a humanidade planetária. Isso é o com Jesus. Esse primeiro ponto que Emmanuel quer reforçar. Algo que depois, por exemplo, no fenômeno Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, vai ficar muito nítido. As línguas de fogo nada mais como a manifestação profunda do mundo espiritual em favor da Terra, né? Mostrando através da ressurreição
que Jesus permaneceria com a gente. Só que, para muitos de nós, a gente acabou esquecendo é, isso. Então, a gente vai ver um período um pouco obscuro da humanidade em que a gente fez Jesus a nosso modo e acabamos errando bastante. Num período denso, num período expressivo, complicado, e o Espiritismo, de certa maneira, ele tem uma missão, ele tem um objetivo fundamental. Vamos, né, mais um pouquinho avançando. No item 8, diz Emmanuel, das páginas de conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio para mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia de Deus enviar hoje os Espíritos, a fim de lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a olvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Então, percebemos aqui algo curioso, né? Emmanuel destacando aquilo que representa Jesus na sua missão, no seu objetivo, auxiliar-nos na construção da criatura de bem. Jesus, na sua presença conosco, veio oferecer uma amostra grátis daquilo que representou e representa, né, um espírito puro que vive nos mundos celestes. A gente passou a ter condições de entender o que é uma alma que efetivamente se construiu nos moldes do bem e que conseguiu alcançar o mais elevado grau. É uma alma que não se perturba pelo mal, mas tem uma presença de amor, de compreensão, de misericórdia que extrapola os nossos olhos. Além de todos os sinais materiais que poderíamos citar em relação ao que Jesus fez ou deixou de fazer na terra, curas, multiplicação de pães e peixes, o ressuscitar, enfim, além de todos esses fenômenos catalogados e possíveis dentro da lei divina, a expressão, né, do carinho, do amor, da humildade, da paciência, da honestidade, da beleza com que Jesus viveu ao inspirar. E, passado tanto tempo, eis que os Espíritos surgem de novo a nos fazer lembrar dessas lições, para fazer cumprir aquilo que a gente desprezou e esqueceu, visto que, tendo nós consciência, a gente, cada qual no seu patamar evolutivo, já teria condições de estar melhor, se a gente às vezes não se esquivasse ou não se equivocasse tanto em relação à própria vida. E aí, Emmanuel, ele considera: e sabemos que de permeio o grande livro que nos lançou os fundamentos do Espiritismo, trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Ou seja, todo esse esforço que os espíritos fizeram para a gente foi retomar aquilo que já tinha sido estabelecido, mas que a gente, de certa maneira, não prestou atenção. Tudo aquilo que é retratado, sobretudo na terceira parte, intitulada das leis morais, que são as leis que regem o espírito na sua evolução, poderíamos dizer ali de maneira muito tranquila que está o que já tinha sido semeado no coração humano, mas que por muito tempo a gente acabou ignorando, desprezando e precisando de alguma coisa que nos recordasse. A revelação divina, o Espiritismo, portanto, é uma medida de misericórdia do Criador à humanidade, para que a gente, depois desse sono da alma, diante de tantas vidas, a gente pudesse acordar e entender melhor o que a gente está fazendo aqui. Qual o objetivo de estar encarnado? Se a desencarnação tira-nos da ilusão e coloca-nos de frente para a verdade, muitos de nós, ainda influenciados pela matéria, quando a gente encarna, ainda apresentamos dificuldades inúmeras.
E esse trabalho extensivo dos espíritos, em nosso favor, ele veio nos chamando a atenção para algo maior. Diz Emmanuel, reportamos-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu a sua obra cariz religioso de que não poderia ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas. É por isso, precisamente, que observando o que hoje os espíritos elucidam é aquilo que existia até então. Quando a gente pensa nos atributos da divindade, a gente vai entendendo que Deus é imutável. Isso quer dizer, ele não muda, não existe um instante que ele resolve modificar-se. Aquilo que ele estabeleceu desde do princípio iluminará a criação por todo sempre. Nenhum instante vai existir alteração. Por isso mesmo, os princípios espíritas hoje o eram antes. A reencarnação não começou a existir agora, bem como a imortalidade da alma não é uma coisa que veio com Jesus, é algo que faz parte do funcionamento da alma, é algo que faz parte do funcionamento do espírito. Entender, essa inteligência que tudo orienta, que criou-nos enquanto almas responsáveis pelo nosso destino, é fundamental, a fim de ajustarmos o nosso roteiro. Porque no céu e inferno, por exemplo, Kardec vai trabalhar em cima de um pensamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Resumindo essa frase, de certa maneira, as leis divinas no quesito responsabilidade do espírito na construção de si mesmo, uma frasezinha do Evangelho foi suficiente para propor tamanhas reflexões que nos auxiliariam a pensar na nossa condição, Se de tal maneira a gente não sabe precisar de onde viemos, como tem sido os nossos passos anteriores, com essas luzes a gente pode ajustar os nossos roteiros para pensar aonde estamos indo. Com as nossas escolhas, com aquilo que temos buscado, qual a direção que a gente tem marchado. Aceitamos perfeitamente, diz Emmanuel, as bases científicas e filosóficas em que repousam a doutrina espírita. Nesse triângulo de forças, tanto a ciência quanto a filosofia têm o seu justo valor de ser, os quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada capaz de encarar a razão face a face. Com ciência e com filosofia, a gente tem um material para desenvolver uma fé raciocinada, uma confiança lúcida em que a gente pode caminhar compreendendo melhor essa trajetória. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemos-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando as almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ou seja, diante de tamanho esforço, de tamanho trabalho feito, realizado, ao cientificar-nos dessas verdades celestes, dessa ciência, dessa filosofia, na construção dessa fé raciocinada. Nós temos cada vez mais equipamentos, ferramentas para a gente viver melhor, para a gente estar aqui na Terra de modo mais digno, de modo mais justo, porque de nada nos valeria a compreensão de tudo isso se não nos tornasse melhor. É algo que Kardec vai enfatizar, e que Emmanuel, ele de certa maneira, quer deixar bem claro. O Espiritismo, nas suas consequências, ele tem como objetivo tornar a criatura melhor. Porque, diante de
todo esse cenário, nos ajudando a entender melhor a categoria dos mundos, a nossa posição diante deles, a necessidade da reencarnação, os espíritos nos chamam para a responsabilidade do perdão. Os espíritos nos lembram quão é importante a caridade. Os espíritos nos convocam a estarmos mais atentos à preciosidade da fé, porque não só seria ou será para nós questão de um acreditar, mas nós temos o fenômeno que atesta essa realidade. Se a gente observa a segunda parte do Céu e Inferno, quão importante foi Kardec trazer ali no laboratório do mundo invisível a voz dos que desencarnaram, porque não é simplesmente um relato da vida deles, de como eles estão, mas é nos ajudando a perceber que a vida é regida por leis. O espírito é regido por leis e compreender o seu funcionamento é fundamental, porque a nossa posição no mundo dos espíritos, na vida verdadeira, depende inegavelmente da forma que a gente escolhe viver em cada encarnação que a gente se encontra, em cada vida que a gente tem. Deus, de tal maneira, oferece alguma coisa para a gente tomar como base. Caminhar perdido na vida seria para nós muito difícil, apesar de que nós trazemos conosco a referência da consciência já. Só que, como se não bastasse essas luzes internas que a gente esqueceu e desprezou, trouxe Deus de maneira estampada, definitiva e viva, como a oferecer, né, a todos os corações alguma coisa que a gente pudesse ver de maneira concreta. O resultado, observemos o quão a ressurreição se faz nobre no seu papel didático e pedagógico na criação, diante da vida que Jesus leva. A sua posição no mundo dos espíritos não é outra, senão de um coração imperturbável, que transborda de uma serenidade linda, que mesmo depois do desencarne, ao retornar, vem trazer a mensagem de paz, essa condição de uma alma madura, de um espírito que condensou em si a maturidade psíquica e que consegue, né, oferecer de si o melhor, administrar a presença do mal, né, da inconsciência, da ignorância, da aversão, porque Jesus enfrentou todos os gêneros de prova possíveis que um encarnado poderia viver. Não só esteve na alegria do seu lar junto à família, não trabalhou com seu pai, mas em vivendo a vida social, teve a sua, né, a série de adversidades. E como um bom professor, foi nos ajudando nos elementos, nas lições, a gente entender um pouquinho melhor. Em Jesus, a gente tem o professor no quadro escrevendo, né, o passo a passo, como que as coisas poderiam proceder. Por isso que, reconhecendo o Espiritismo nesse papel tão expressivo de hoje, né, com toda a sua carga de fatos, com a sua carga reflexiva e lógica, vem nos ajudar a pensar na nossa condição. Como que a gente tem levado a vida? O apóstolo da codificação, né, esse apóstolo é Kardec, não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso, mesmo desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da pura moral evangélica. Observemos que quando os espíritos vão definir moral, eles vão colocar como a regra do bem proceder. E aí eles vão dizer que essa moral funda-se na observância da lei.
O Espiritismo não trabalha com regras, trabalha com princípios. Porque aquilo que Deus estabeleceu para reger os destinos do espírito parte do melhor sistema que poderia satisfazer a uma premissa, ao bem de todos. Quando a gente imagina, né, se nós fôssemos o Criador, se nós de alguma maneira estivéssemos na base da criação para tudo fazer, a gente precisaria pensar num sistema, numa maneira de gerir, de gestar as coisas em que tudo caminharia para a harmonia, em que tudo tenderia para a ordem. Do contrário, na condição de criador, nós estaremos diante de um caos. A injustiça penetraria, né, os passos dos seres criados, e ao invés de um todo ordenado, a gente teria, né, alguma coisa multifacetada, né, que caminharia cada qual por um rumo. Mas do jeito que Deus estabeleceu, tudo caminha para a unidade. A diversidade não é um obstáculo, mas antes, entendendo que cada um tem o seu lugar, cada um tem a parte que lhe toca na criação, a gente vai se ajuntando nessa orquestra divina para o grande concerto de paz. Então, Deus estabelece, através das leis morais, aquilo que conseguiria sustentar o equilíbrio e a ordem. Era preciso que a gente entendesse essa lei. Se a gente vai dirigir, tem os manualzinhos, né? O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, uma série de coisas que a gente se prepara. E de tal maneira, né? Jesus é o exemplar vivo da lei divina. É esse verbo, essa ideia que se fez carne, desse manual que sustenta a ordem não só na Terra, mas sustenta a ordem em todo o universo. Porque se a gente for em outro mundo de prova e expiação, em outro mundo, né, em condições outras diversas, a gente perceberá que são os mesmos princípios trabalhados. A gente vai entendendo, né, que a caridade, que a humildade, que a paciência são as condições únicas. A virtude é a condição essencial da ordem. A virtude é a condição essencial do equilíbrio na criação divina. Não existe um outro caminho. Com violência, com agressão, com egoísmo, com orgulho, não dá. Então, pela lógica moral que os espíritos tentam traduzir, nada mais é do que aquilo que Deus estabeleceu como sendo as diretrizes para que a criatura e a criação viva bem, harmonizada, em que ela consiga expressar-se e os outros também, porque Deus legisla para todos os seres e para todos os corações. Então não parte de uma questão de Deus quis assim e pronto, mas foi dentro da inteligência suprema. Aquilo que melhor funcionaria para que a gente conseguisse sentir, viver a paz. Não é questão moralista, né, de determinação de um sacerdote, não. É aquilo que pode sustentar, sendo que a mesma lei que rege a matéria rege o espírito. Essa mesma lei orienta os destinos dos seres para que vivam cada vez melhores. E é por isso, pensando nesse ponto fundamental, Emmanuel considera: sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga, pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, rede vivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Jesus não estava preocupado em constituir uma religião, de tal maneira não estava no palco das suas preocupações o intento de que a terra adorasse o seu nome, de nenhuma maneira, como
ele mesmo vai dizer, vindo de Deus, para que a gente pudesse entender melhor a direção, existia um ponto fundamental que Emmanuel aqui coloca: a religião cósmica do amor universal. Jesus veio nos ajudar a viver em harmonia no mundo espiritual diante de toda a criação divina. Porque, né, segundo esses dados mais recentes, diante das trilhões de galáxias que a gente tem, com os seus, né, bilhões de sistemas solares, de sóis, a gente pode dizer, de certa maneira, né, que a, a casa divina está muito cheia. E se a gente não consegue conviver, por exemplo, com os dentro de casa, vai ficar muito difícil projetar-nos para o contato com essa criação infinita. É preciso aprendermos a harmonizar a alma. E por isso, o grande objetivo de Jesus, instaurar o reino divino no coração humano. Ou seja, era ajudar a gente a organizar o próprio mundo interior para que a gente conseguisse viver bem em qualquer parte. Não é fácil, aqui a gente já tem dificuldade. Nós estamos nessa terra meio que presos aos corações afins, porque a gente ainda tem algumas coisinhas que precisam ser melhoradas. E é aprendendo, né, a ampliar o nosso olhar sobre a criação divina, os espíritos nos chamam para a responsabilidade de estar mais perto uns dos outros. Vem rememorar, né, a lição não só de certa maneira, reconhecer a grandeza de tudo que há, mas igualmente nos chamar a atenção para a responsabilidade que temos enquanto a gente está aqui, diante das pessoas que nos cercam, porque, em outras palavras, né, a gente traz consigo uma herança divina, mas a gente precisa educar-se, a gente precisa aprimorar, a fim de que a nossa condição seja gigante, né, para vivermos melhor na vida. Espíritos desencarnados aos milhões, em todos os graus da inteligência, enxameiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Todos nós precisamos. Encarnados ou desencarnados, não interessa. As nossas necessidades é enquanto espíritos que somos. E a gente vai descer quantas vezes se fizerem necessárias até que a gente tenha educado-se plenamente. E essa educação moral, conforme os espíritos vão dizer, ela consiste de 3 fatores essenciais: dominar a matéria plenamente. O espírito precisa aprender a lidar com as sensações que até então nos geram muito estímulo e a gente às vezes se perde meio a elas, por causa que nem sempre a gente consegue administrar através da vontade os recursos de que a gente é portador. Então, o desafio da matéria. Tem o desafio relacional no campo do espírito, que é o de, né, auxiliar a nossa intimidade de tal maneira no curso da educação que somente os ideais do bem a gente consiga materializar. O segundo desafio, além de sobrepor-se à matéria, é traduzir a nossa vivência através do bem integral, que acontecerá, por sinal, a partir desse esforço mínimo, precioso que a gente vai fazendo a cada dia. E o terceiro aspecto, que é aprender a trabalhar, né, com Deus, não mais na postura autocentrada de um ser que acha que tudo gira em torno dele, mas de um coração que entendeu com humildade a sua condição em face da criação. E aí, Emmanuel termina e a gente já vai resumindo as nossas palavras. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem da nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada demonstrações de sobrevivência. Às vezes a gente se perde tão somente nesses aspectos, né, da discussão filosófica ou da busca as demonstrações do fato mediúnico, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete, anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio.
Emmanuel chama atenção, né, para esse ponto fundamental, a fim de que a gente não se perca, porque nessa doutrina abençoada a gente pode encontrar de tudo, mas existe alguma coisa fundamental que deve nos orientar. Estudemos assim as lições do Divino Mestre, aprendamos-las na prática de cada dia. É preciso não só, né, buscar com Jesus, mas entender que o Cristo é a finalidade. O Cristo, enquanto a expressão desse pensamento divino, a morte a todos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. Ou seja, a gente que fica, né, preso aos aspectos tangenciais, a gente se perde. E chamados a além-túmulo, muitos de nós acordamos como aconteceu a Humberto de Campos, que depois de dormir na matéria, ergueu-se ao plano espiritual um tanto que mais consciente. Jesus não era simplesmente a referência para os encarnados, era ainda e sempre o roteiro de vida também dos que partiram, sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Ou seja, seja ele o sustentáculo da nossa atividade, a nossa companhia no curso da construção de nós mesmos, tanto quanto essa finalidade benfeitora. Conseguimos, a cada dia que passa, vivermos melhor, né? Procurando acertar mais, errar menos, mas aprender, sobretudo, em cada mínimo momento. Obrigado pela paciência, pela misericórdia. Chamo o William de volta para a gente prosear. A gente fica sem palavras, né? De tanto conhecimento que o Vitor Hugo traz para nós. Vamos deixar ele beber uma água aí, mandar um abraço para o pessoal que está na live. Cristina Rodrigues de Jesus, de Contagem, está sempre aqui com a gente. Um grande abraço. André Luiz de Oliveira. Yolanda Kaji, ela fala que está assistindo a gente lá do Japão. Manda um abraço para você. Alberto Mazola, um grande abraço também. Fatinha Viana, sempre aqui com a gente. Eliane Bate, da Alemanha, está falando que lá já são quase meia-noite. Um grande abraço, Eliane. Hilda Teles, amiga lá de Nova York, um grande abraço. Deusiane, um grande abraço. Maria Cristante, de Brasília, Maria Isabel Hortêncio. Zoleide Russo, um grande abraço também, está sempre aqui nos ajudando no canal. Sidney Bica, do Rio de Janeiro, Eliane Raiol, um grande abraço também. Fatinha Viana também manda um abraço. Pessoal, vai deixando aí que a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Vitor antes da gente finalizar. A gente quer agradecer imensamente. Vitor, a gente no canal esse ano, a gente tem falado do tema, né? Além de Jesus, a gente tem falado muito do como me tornei espírita. Eu acredito que você receba muito essa pergunta, né? Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho para o público que toda a live de convidado que a gente trazia, ao final, eu pedia para deixar uma mensagem para os que estão começando, os jovens, né? Você é jovem, se você puder trazer algum exemplo, como que você começou, como que você chegou até a palestra espírita, divide aí com a gente um pouquinho. Eu, descendo de um lar em que a tradição espírita já se fazia presente, então os meus pais já cultivavam esse ideal, o que me proporcionou desde cedo a possibilidade de cultivar essas lições. Isso ajuda bastante. Então, passei por mocidade, passei por evangelização, que foram momentos assim muito significativos, porque são sementes, quais luzes que nos iluminam pela nossa trajetória. Não tem jeito. Esse período que a gente, quando a gente encarna, que a gente está mais aberto assim, ele é fundamental esse campo de lições, porque vai nos ajudando sem perceber a caminhar de forma diferente, né? É no silêncio da alma, da consciência, que essas lições elas vão trabalhando. E como cada espírito é um mundo à parte, quando você semeia, né, você entrega, e Deus sabe o tempo.
Então, com 14 anos, eu senti que a vida me buscou interiormente, me chamou para uma pergunta, né? O que que você está fazendo aqui? E isso me fez tremer as bases, porque eu sentia que eu estava dormindo na matéria. Então, foi um momento de acordar e falar assim: Senhor, eu não sei muito bem o que eu venho fazer, mas eu acho que eu já tenho uma direção. Então, de lá para cá, né, já vamos fazer aí, já estou com 24, né, uma década desse momento inicial e temos procurado aprender, né? O Espiritismo, ele nos oferece ferramentas para pensar e ele começa a fazer parte de nós, né? Como Jesus, ele promete, quando vai falar do Consolador, ele diz, né? Estará convosco e em vós. Ou seja, é uma coisa que é para indissociar a nossa personalidade ao nosso modo de ser, porque começa a mexer com a forma que a gente vê, com a maneira que a gente sente, que a gente percebe a realidade. Isso é, assim, eu acho que é o ponto mais legal da coisa, porque a gente passa a ser diferente. Então, a gente passa a não ser o mesmo. A diferença vai ser com o tempo, porque as pessoas naturalmente vão notando, né, algumas coisas, a forma de lidar com as experiências, de observar as situações, a gente é chamado a uma responsabilidade. Então, se o Espiritismo começou a modificar a nossa forma de ver, nos sintamos felizes, porque a gente já está em curso essa transformação que vai se materializar naturalmente na nossa forma de agir. Muito bom, Vitor. A gente quer agradecer imensamente pela sua contribuição com esse texto de Emmanuel, né? Muito importante, muito atual, apesar de ser de 1956, a gente observa como que Emmanuel ainda está muito atual, atuante nas nossas vidas com seus textos. E a gente quer agradecer imensamente você, quer mandar um abraço vibracional, desejar um excelente ano novo aí com muitos trabalhos na tarefa espírita. E a gente agradece também pelo que você tem representado pelo movimento espírita. Eu vou deixar você só fazer as suas finalizações. Quero agradecer ao pessoal que esteve aqui na live, pedir que ajude aí compartilhando, que esse tema possa chegar aí nos nossos corações para o próximo ano, com Jesus, por Jesus, sempre. Obrigado, tá, Vitor? Vou deixar você fazer suas considerações. Façamos, né, o possível a fim de que a nossa rota de vida esteja cada vez mais lúcida e consciente. De tal maneira, né, às vezes a gente tem uma dificuldade maior de pensar, né, no Cristo, mas em muitos instantes da trajetória ele vem nos visitando o coração, de improviso, né, das maneiras mais imprevistas e como a gente não achava poderia visitar, mas ele, aproximando-se do nosso coração, nos faz perceber que a gente é amado, que a gente é enxergado. E começa-se um roteiro de caminhada divisando a companhia. É alguém que não me tem abandonado por causa das falhas, não me tem condenado por causa dos equívocos, mas se analisa com caridade, né, os meus acertos, consegue também me ajudar a perceber que eu tenho condições de melhorar quando me equivoco. Então, eu diria assim que, né, essa companhia generosa, ela é fundamental na nossa trajetória, porque estar encarnado na Terra não é fácil. E o nosso psiquismo precisa estar como que, de alguma maneira, construído sobre as bases de alguma coisa. As nossas ideias, nossas convicções, elas representam o terreno. Tem muita gente que constrói sobre a areia, e tem muita crença que passa, que não é suficientemente forte para nos ajudar a sustentar-nos no dia mal. Porque, convenhamos, sejamos espíritas ou não, o dia mal chega, né? Jesus não nos prometeu de nenhuma maneira a consagração, né, a títulos, a honrarias, diferente disso, né? Conforme tem aquela historinha da Teresa d'Ávila, em que ela estava indo a serviço de um objetivo do bem, e tal, e ela cai do animalzinho que ela estava montado, e, né, fica assim meio inquieta com aquilo, né? Como assim, tá? Eu estou a serviço do bem, coisas ruins me acontecem.
Aí Jesus aparece a ela e diz: é assim que eu trato os meus amigos. E ela vai e brinca com ele, né? É por isso que você tem bem poucos. Mas, brincadeiras à parte, essa companhia que nos ensina a bênção da alegria, como também a grandeza da dor, que nos mostra o quão grandioso é a possibilidade de caminhar sob a grandeza do sucesso, mas também nos ensina a oportunidade do fracasso. Não é a experiência externa, mas é o que a gente vai construindo internamente. Então, que o Mestre, na sua bondade e misericórdia, possa presidir os nossos destinos, a fim de que a gente possa, no dia feliz ou no dia mau, prosseguir na nossa destinação, viver melhor, atrapalhar menos as pessoas que estão à nossa volta, poder colaborar com mais alegria em favor deles. Que assim seja, Vitor. A gente quer agradecer mais uma vez, agradecer ao pessoal que ficou aqui, a nossa última live aqui do ano, no quadro, né, o William Gonçalves Convida. A gente tem o Evangelho ainda, que é a última do ano, no próximo domingo, se Deus quiser. Vitor, um grande abraço, um abraço pro pessoal que assistiu aí, e até a próxima, se Deus quiser.